Graça e paz, irmãs. Meu nome é Patrícia, sou da cidade de Bauru. E eu estando no meu dia a dia, meditando na palavra do Senhor, me veio um versículo no meu coração que eu gostaria de dividir com vocês. É 2 Reis, capítulo 4, versículo 27, que diz assim: Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. É uma palavra maravilhosa. Nota que a sunamita, ela estava com seu filho morto e ela, trancando o seu filho dentro do seu quarto, ela foi até o homem de Deus. E quando ela chegou ao homem de Deus, o homem de Deus chegou e perguntou: vai tudo bem contigo? Ela falou: vai tudo bem comigo. Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem. Vai tudo bem com seu filho? Vai tudo bem. Mas a palavra de Deus fala que ela estava com amargura. A palavra de Deus fala que a alma nela estava triste, versículo 27. E ela chegou e pegou nos pés do homem de Deus. Quando isso aconteceu, o homem de Deus não teve nenhuma revelação: olha, o filho dela está morto, por isso ela está amargurada de espírito ou está triste. Não. Ainda diz a palavra de Deus que o homem que ajudava, o homem que servia ao homem de Deus, Geazi, ele vendo que a sunamita chegou até o profeta e segurou nos seus pés, ele tentou retirá-la dali. Mas diz a palavra de Deus que o homem de Deus falou: não, deixa, porque ela está amargurada. E Deus não me revelou por quê. Ela está triste de alma. Analisa que a sensibilidade do profeta foi tão grande que mesmo ele não tendo revelação nenhuma do porquê, ele estava sensível. E é essa sensibilidade que eu gostaria de falar neste vídeo. Quando as pessoas chegam até nós, muitas das vezes com uma determinada amargura de alma, irmãos, vamos ouvir, vamos ver, vamos prestar atenção. Eu tive uma experiência assim. Eu trabalho e eu tenho um WhatsApp profissional, comercial. E também é meu, não é da firma, mas eu deixei ele apenas para o uso do comércio. Tenho o meu particular. E eu atendendo uma pessoa, uma cliente, eu notava que todo dia ela me mandava uma mensagem de bom dia, bom dia, bom dia. Eu pensei assim: é desagradável para mim perceber que ela me manda esse bom dia, eu deixar ela no comercial. Então, eu respondia pelo meu pessoal. Toda vez que ela me mandava uma mensagem de bom dia, eu devolvia com o meu WhatsApp pessoal. Até que ela parou de conversar comigo no comercial e passou a conversar apenas no meu particular. E depois eu vim descobrir que aquela mulher, não é porque ela era uma desocupada, que ela estava me mandando um bom dia, ou um bom dia, ou um bom dia. Não, ela estava tremendamente enferma. E nesse relacionamento que nós desenvolvemos, pela misericórdia do Senhor, eu tenho sido uma pessoa de oração pela vida dela, e esses dias eu tive a oportunidade, ela estava muito ruim, e eu fiz um vídeo de oração e mandei para ela. E essa mulher que ela não estava atendendo ninguém, ou mesmo assim, respondendo a nada, ela me mandou uma resposta maravilhosa, dizendo que a minha voz, que a minha oração levantou ela, deu esperança, porque eu tive sensibilidade de perceber que ela queria se comunicar comigo, eu tive a sensibilidade de transferir ela do comercial para o pessoal. Esses dias atrás também tive uma outra experiência. Uma pessoa entrou no meu, porque nós estamos em tempo de pandemia, então nós não estamos tendo relacionamentos face a face, mas relacionamentos pessoais.
E uma pessoa entrou no meu WhatsApp e falou para mim que queria falar comigo, e eu liguei para ela e ela falou, e depois que ela falou, conforme ela ia falando, eu orava ao Senhor, Senhor, essa pessoa está me falando isso, como eu posso responder? O que eu posso falar? E não me via nada para me responder, nada. Aí, passou assim, eu orei com ela, desligamos o telefone, aí a pouco ela me mandou um WhatsApp falando assim, como foi bom você falar comigo. E eu senti no meu coração, falei, Senhor, mas eu não falei nada, eu estou me sentindo até que hipócrita em relação a isso. E o Senhor falou no meu coração que eu tive a sensibilidade de ouvir, ela precisava falar. Então, é sobre sensibilidade que eu quero falar. Nota que a palavra de Deus nos fala que existia um homem, um general, de nome Naamã, que ele era vitorioso. É um homem grande, a palavra de Deus fala que o rei confiava nele, que tinha muitos soldados ao seu senhorio, ele tinha autoridade sobre um exército. Mas a palavra de Deus fala que, porém, ele era leproso. E diz a palavra que uma menina falou para a esposa de Naamã que se Naamã estivesse na presença do rei, se Naamã estivesse na presença do homem de Deus, ele seria curado. Aquela mulher falando ao seu marido, o general foi até a presença do homem de Deus. E quando o general chegou, em 2 Reis nos fala isso, que quando ele chegou, Eliseu mandou um mensageiro dizendo para ele, 2 Reis, capítulo 5, versículo 10, diz assim, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e tu ficarás purificado. Diz a palavra de Deus que quando este general Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, um grande homem diante do rei, quando ele chegou até a presença de Eliseu, o homem de Deus, Eliseu nem saiu para o atender, mas ele mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, a tua carne voltará para ti e tu ficarás purificado da lepra. Diz a palavra que, no versículo 11, porém Naamã muito se indignou e foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. A indignação de Naamã foi tão grande que ele chegou a comparar, não são porventura Abanas e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar neles e ficar purificado? E foi-se com a sua indignação. Note que Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, um grande homem diante do seu senhor, do rei, muito respeitado porque através dele, diz a palavra que o Senhor dera livramento aos sírios, ele era um homem, um varão valoroso, porém leproso. E quando ele teve a possibilidade de chegar até a presença de Eliseu, Eliseu não o atendeu, antes mandou um mensageiro com a palavra do Senhor, dizendo para que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E ele muito se indignou, ele falou, não, eu achava que o profeta chegaria até a minha presença, ele ficaria de pé, ele invocaria o seu Deus, ele colocaria a mão sobre as minhas chagas, ele me curaria. E ele ficou muito indignado, falando, como que eu posso mergulhar nas águas de Israel, sendo que em Damasco tem águas melhores, comparando até os rios. E na sua indignação, diz a palavra de Deus, no final do versículo 12 de 2 Reis, capítulo 5, a parte final diz assim, e voltou-se e foi com a sua indignação. O que eu quero chamar a atenção é sobre a sensibilidade dos homens que acompanhavam ele. Note que ele estava indo embora indignado e leproso, mas houve pessoas que tiveram a sensibilidade
de falar para ele assim, olha o versículo 13, diz assim, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te a ele, lava-te e ficarás purificado. Irmãs, imagine que ele estava diante da sua bênção. Era simplesmente mergulhar 7 vezes no Rio de Jordão e toda aquela lepra, toda aquela vergonha, e toda aquela enfermidade acabaria ali. A hora que ele desse o último mergulho, que ele levantasse a sua carne e ficaria limpa. Mas ele estava indo embora indignado. Mas os homens que acompanhavam ele, eles tiveram a sensibilidade de falar com o general. E diz a palavra de Deus que, ouvindo estes homens, ele mergulhou 7 vezes. E na última vez que ele mergulhou, a sua carne foi totalmente restaurada. Ele foi curado, ele se ficou livre da lepra, da vergonha, porque a lepra impedia de que ele tivesse contato físico com as pessoas e ele pôde estar na presença da sua família, novamente no meio da sociedade. O que eu queria chamar a atenção? Quantas vezes o Senhor está falando conosco? E muitas das vezes a nossa corrida do dia a dia não nos deixa sensíveis. A palavra de Deus nos fala que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos parar, vamos prestar atenção, vamos ver o Senhor fazer o que o Senhor está falando conosco. Vamos ser sensíveis ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê grande vitória e que Deus nos dê sabedoria, discernimento para ouvir o Espírito Santo de Deus. Ainda que, como diz Eliseu, como disse Naamã, mas existem coisas maiores, rios melhores, águas maiores, ainda que existem coisas maiores. Se o Senhor nos falar com coisas pequenas, vamos ser sensíveis à voz do Senhor, porque através de coisas pequenas, grandes coisas o Senhor faz na nossa vida. Amém?